O que é interessante é como isso se desenvolve quase que de uma forma paralela aos trabalhos de regulação, de licenciamento, etc., mas ao mesmo tempo, e você citou esse pedaço, ele se desenvolve dentro da Secretaria de Planejamento, né? Citando Augusto Ivan, você fala nisso e fala das oposições no texto dentro da própria máquina administrativa. Então, não só na Secretaria de Obras, e aqui vou citar o texto, onde um grupo de técnicos defendia a demolição dos prédios antigos para alargamento das vias e construção dos viadutos, mas também na própria Secretaria de Planejamento, que desenvolvia plano que previa a constituição de novos arranha-céus e impossibilitaria a preservação pretendida pelos técnicos da equipe do Corredor Cultural. Mas, finalmente, teve fôlego para sair do papel. Eu acho que talvez no seu mestrado você seja um pouco mais específica, porque a gente fica na maior curiosidade, né? Então, passando para o segundo trabalho, já de uma forma mais completa, acho que vale a pena mencionar coisas que tem no texto, mas que talvez não tenham ficado tão claras aqui, que o Corredor Cultural, quando ele destaca aquelas 3 áreas, são áreas com características morfológicas e históricas bastante diferentes, né? Porque a gente tem a área da Praça 15, que é uma área mais do período colonial, né? E que a gente tem aquelas ruas estreitas, as bielas, os becos que ela cita, e também um conjunto arquitetônico de sobrados, palacetes, igrejas, etc. A segunda área que ela estava mostrando ali, que é a área do Largo São Francisco, envolvendo o Saara também, que é uma área com outras características de uso e de morfologia, que é e também de elementos arquitetônicos. A gente tem uma arquitetura neoclássica, eclética, muito mais presente, né? Os casarios, todos conjuntos de casarios, né? E que representam já uma expansão da cidade, se a gente considerar aquele primeiro conjunto, que é o conjunto da Praça 15. E a terceira área, que é uma área, se a gente pegar, que vai do Largo da Carioca até a Lapa, ela é uma área que tem estudo. A gente está do período colonial, a gente tem ali os restos do Morro de Santo Antônio, o Convento de Santo Antônio, e que a gente vai correr pela Rua do Lavradio, etc., vai até a Lapa, e a gente tem elementos, inclusive, do século XX. Então, é interessante que o Corredor Cultural não é uma iniciativa de preservação de arquiteturas, né? Isso é bem interessante da gente pensar. E nisso, eu acho que você foi muito feliz ao dizer que o que a gente está falando aqui é da preservação de um patrimônio histórico, arquitetônico, urbano, mas também e, sobretudo, patrimônio social, que acho que é algo que vale a pena comentar, né? E tem uma frase que eu gostei também, que diz assim: as áreas centrais históricas das cidades constituem-se patrimônio urbano também e, sobretudo, pelas práticas e usos que se fazem delas e nelas, né? Então, a gente está falando aí de um patrimônio social mais do que do que a gente imaginava antes e do que se fazia antes. E talvez por isso que não tenha nascido num órgão de preservação, e sim na Secretaria de Planejamento. Enfim, é um ponto bastante interessante, e eu acho que vale a pena, assim, coloquei como elementos a destacar, que você diz: a participação não garante o êxito, não é um meio de garantir sucesso, nem tampouco exclui a possibilidade de erros, mas a realização de intervenções participativas
cujo foco seja não somente o patrimônio histórico, arquitetônico, urbano, mas também, sobretudo, o patrimônio social, pode auxiliar a minimizar distorções, aumentar o sentimento de apropriação desse patrimônio e da noção de responsabilidade sobre ele, etc., e os resultados da intervenção. O que me chamou um pouco a atenção, e aí eu queria colocar na mesa uma questão, é quando você fala em gentrificação, que eu não consegui capturar perfeitamente. Tem um slide, inclusive acabei de anotar agora, porque eu achei bem interessante essa sua colocação, que seria... Estou meio enrolada aqui. Que seria, quando você fala da gentrificação, que houve sim gentrificação. Eu não entendi direito em que você quer dizer, como é que você quer dizer isso. Quando a gente pega aquele pedaço da Praça 15, a questão do que você disse, que inclusive isso se espalha pela sociedade, eu até apontei, assim, é um projeto com um tempo definido, né? Que ele começa em 79, se estende pela década de 80 e chega aos primeiros anos da década de 90. Mas o que a gente vê é que esses resultados, eles se estendem e se multiplicam até os dias de hoje. Tanto que, e aí eu acho que a ligação com o terceiro texto vamos dizer assim, o gancho físico, eu estou falando fisicamente, o gancho do projeto Porto Maravilha, que é realizado realmente, ele se ancora ali no Centro Cultural do Paço, se ancora no Centro Cultural do Brasil, no Centro dos Correios, naquela região, que é uma região atingida pelo corredor cultural, e que, na verdade, aquilo ali já é uma consequência do corredor cultural, né? Essa questão que você estava falando da valoração, que é uma valoração que já existia de alguma forma, porém, a gente não tinha ainda, nessa época, os centros culturais. Eles vão ser feitos, talvez até o corredor cultural seja o primeiro movimento para acontecerem aqueles centros culturais que mudam a história daquela área e que hoje, mais ainda, com a retirada perimetral, com aquela abertura, né? Então, chegando ao terceiro trabalho com isso, eu, na leitura, achei você modesta quando você diz que você está querendo apontar semelhanças e diferenças. Eu acho que o trabalho faz bastante mais do que apontar semelhanças e diferenças. Ele trabalha com esses dois elementos que eu considerei essenciais. Eu acho que eles vão sendo, ao longo do texto, eles vão sendo trazidos, assim, que são a questão da imagem para a cidade, né, e da valoração das diferentes partes das áreas centrais históricas da cidade, né? E como os projetos vão buscar se ancorar nessa valoração, todos dois, de alguma forma, né? Eu diria que o projeto Porto Maravilha não começa assim, ele começa com uma outra ideia. A gente acho que consegue fazer a volta do terceiro trabalho para o primeiro, quando a gente pensa que o projeto Porto Maravilha ele é resultado de um projeto de plano estratégico por excelência, né? Então seria o finalzinho daquela história daqui. Eu tenho uma questão, acho que a sua apresentação foi bastante fiel ao trabalho escrito, e acho que ficou bastante claro para todo mundo, né? As comparações que você faz e tudo. Eu tenho uma questão, assim, que me ocorreu quando você disse que em nenhum momento ninguém fala de quanto valia
aquelas terras, né? Quanto valeriam aquelas terras? Mas, na verdade, me parece que aquelas terras não foram pensadas para valer alguma coisa, elas foram pensadas para ter um uso capitalista industrial do espaço, industrial no sentido de ser uma área portuária, aquela parte terrada. Quando a gente vai estudar a Avenida Central, a gente vê que sim, todo o desmonte lateral, inicialmente, do Morro do Castelo, ele é feito com... Existem documentos que falam claramente na valorização daqueles locais, daqueles terrenos, né? E até você mesma traz algumas exposições de motivos do distrito do prefeito, da prefeitura, do Distrito Federal, e ele tem dois que eu separei aqui, que um diz, agora essa letrinha, só assim, são 5, eu destaquei 2. Impedir a valorização constante dos prédios antiguados das ruas estreitas, onde passa hoje o mais forte movimento urbano, permitindo a sua substituição em época não remota. Gente, o que quer dizer isso? Impedir a valorização dos prédios antigos quer dizer impedir que pequenas edificações condensem o valor da terra agregado por aquelas obras. Porque o que se agrega não é valor de edificação, é valor da terra. E poder, vamos dizer, multiplicar isso com a substituição em época não remota por edificações de maior porte. Segundo, despertar o gosto arquitetônico, pois, oferecendo às ruas largas e bem situadas uma renda compensadora aos prédios nelas edificados, os proprietários animar-se-ão a construí-los em melhores condições. Lembrando que a gente está falando de uma época em que as edificações eram construídas para arrendamento, para aluguel, né? Na medida em que a gente não existia nem a fração ideal, então não se podia vender uma sala. Mas todos dois mostram uma clara intenção de fomentar o interesse da iniciativa privada pelo produto imobiliário, aí num sentido amplo, resultante da reforma Passos, né? Nisso eu acho que cabe um paralelo também com o Porto Maravilha, né? Apesar, acho que a questão de ser a área do Porto Maravilha, nesse sentido, ela é mais uma coincidência, porque na reforma, que a gente chama de reforma Passos, mas que enfim é a reforma do governo central, do Rodrigues Alves, que inclui a área portuária e inclui a Avenida Central, você tem uma área que não era para o mercado e outra área que sim era para o mercado. E no projeto Porto Maravilha, o que se tenta fazer é fazer da área do porto uma área de mercado, né? Que é uma coisa que eu acho diferente, com uma coincidência de espaços aí, mas por acaso. Eu acho que é mais comparável a Avenida Central com a área do Porto Maravilha nesse sentido. Eu achei interessante porque, claro, ela traz isso, ela começa de forma belíssima o texto, dizendo que quando, não sei se vocês lembram da ocasião, quando o pai resolveu que ele ia se vestir de Pereira Passos. Ela começa o texto assim, dizendo, bom, foi demovido pelos seus assessores e foi chamado um ator para se vestir de Pereira Passos e tal, né? Mas ele mesmo, desde o começo, ele se sentia um Pereira Passos e ele queria, mas era mais pelo vulto das obras, pela transformação da imagem de uma parte importante em função e importante em tamanho, imensa, né, da cidade, do que propriamente por isso. Então, quando você diz aí a questão que a começar o Porto Maravilha pelo Santo Cristo, por uma questão operacional, assim como também a obra do Porto do início do século XX começou pelo Santo Cristo por uma questão operacional, eu não vou discutir essa outra, porque inclusive você é uma especialista no assunto e vai poder responder muito melhor. Mas no caso do Porto,
do Porto Maravilha, eu diria que não foi por uma questão operacional. Esse é um discurso, e você mesma diz que vai analisar as estratégias discursivas. Para mim, minha opinião, boto na mesa, isso é um discurso, e a questão é uma questão estratégica, é uma questão de que se tinha que ocupar, gente, não tinha nem mercado para ocupar aquilo tudo. Então, tinha que ocupar aquilo tudo, começar pela parte pior, que era para poder garantir que tudo aquilo ia sempre fazer parte do Porto Maravilha. Porque o mais fácil seria a gente pensar, da Gamboa para lá, a gente faz habitação social, que tal? Né? Então, vamos, que era a ideia que você mesmo mostra no texto, que havia um plano de habitação social, uma ideia de um plano. Isso se apagou por uma questão, na minha opinião, estratégica, se começa a obra por aquele lado de lá. Então, é estratégica por quê? Porque o Porto Maravilha é um exemplo espetacular, palavra que ela não gosta, paradigmático, de um resultado de um planejamento estratégico que foi onde desembocou tudo aquilo que a Lília contou para a gente. Bom, é isso, espero contribuir para o debate. Obrigado, Fernanda, pelo belíssimo comentário aos trabalhos. Vou fazer o seguinte, as autoras farão algumas considerações, para elas terão inclusive o tempo depois de escrita do texto, e aí a gente abre para uma ou duas perguntas, até para poder ter um intervalo, tomar um cafezinho, certo? Então, posso começar por aqui ou quer seguir? Pode andar aqui. Eu vou comentar muito rapidamente, assim, eu concordo com você, assim, aquela questão do valor da terra, não foi pensado para ter valor, não foi nem pensado, quanto mais para ter valor. A terra é tão somente o preenchimento do espaço entre a cidade pré-existente e o cais.